glória por glória, uma leve definição de você mesmo. Tipo, só pra gente ter uma introdução quando a gente for escrever. Bom, a gente que é da militância, né? A gente costuma ser definido por aí como guerreiros. Principalmente no caso de mulheres negras, são guerreiras. A gente é mulher guerreira, ponto. Então isso diz muita coisa, né? Diz tudo que a gente faz, né? Como mulher negra, trabalhadora, chefe de família, estudante, profissional, militante. Então é tudo isso. Mas assim, em síntese, eu estou no conjunto das guerreiras, essas que fazem absolutamente tudo, não tem nada assim, do ponto de vista honesto, ético, profissional, que eu não faça, né? E com princípios e expectativas de transformar o mundo, né? Eu não estou aqui a passeio. Estou aqui para transformar o mundo, para fazer uma sociedade melhor de fato para todos e todas. Cada dia é uma luta nova que a gente tem, né? Mas eu assim, por mim mesmo, eu costumo dizer que eu estou lutando desde que cheguei no Brasil, porque eu não cheguei no Brasil agora, né? Tenho ancestralidade, né? Eu cheguei no navio, naqueles navios tumbeiros. Então, desde que eu cheguei aqui, eu era guerreira na África, vim para cá guerreira e minha alma é guerreira. Então pode me chamar de guerreira, às vezes é meio cansativo, mas é isso que eu sou. Qual você diria que é a importância dos movimentos negros na história e como um todo, a importância do movimento negro? Bom, movimento negro, né? Movimento quilombola é movimento negro. Né? Então a gente vai lá atrás, né? Quando o primeiro navio chegou aqui, né? Os negros resistiram, se aquilombaram. E aí você vai ter duas versões. Eu vou falar da versão ufanista. Eu não vou falar da versão do negro que escravizou o negro, do negro que se acomodou, não vou falar desse. Porque se a gente fosse falar desse, eu não estaria aqui contando história. Eu vou falar da tribo que me fez chegar até aqui e que fez com que hoje, no Colégio Pedro II, vocês estejam estudando isso com este enfoque, né? Então é dessa tribo que eu vou falar, é desse segmento de população negra que protagonizou movimentos negros desde que o primeiro negro chegou aqui, né? E que são as mulheres negras, né? Vocês sabem que quando os navios chegavam aqui, eles separavam os homens negros, as mulheres e as crianças. Vínhamos de todas as tribos. E as mulheres ficavam com as crianças. E elas faziam essas crianças terem uma história, terem uma pertença. E esse foi o movimento. Foi o movimento de dizer assim, eu não vou morrer aqui, eu vou viver, eu vou me entender e eu vou sobreviver, né? Isso durou muito tempo, dura até hoje. Mas ele começou assim, quem pisou aqui olhou e falou, não vou morrer. O que é isso? Então teve gente que veio aqui escravizado e teve gente livre que veio para cá para ver como é. Estão levando minha família para lá para quê? Então eu vou lá para ajudá-los a viver. Então o nosso primeiro movimento foi importante porque ele fez com que a gente vivesse, né? Ao contrário de traços da cultura indígena, onde os indígenas se suicidam, né? A população negra que veio para cá em grande número, em boa parte resolveu viver e viver na resistência, viver para se afirmar, viver como vivíamos na África, a nossa vida, e não uma vida despropriada, sem pertença, sem nada. A gente resolveu ser brasileiro e viver aqui. Então, a importância é que a gente vem lutando, a gente não desiste. Não desiste. E o movimento negro, ele não está ricamente historiografado, né? Mas a gente vê aqui e
de envolvimento, não é nem uma coisa de aculturação, é de envolvimento com essa terra que faz com que hoje o Colégio do Imperador esteja nos recebendo, né? Então é assim, o que a gente fez lá atrás, a gente fez lá atrás, mas é interessante que a gente vem fazendo até hoje dentro do Colégio do Imperador. Olha onde a gente conseguiu chegar, no Colégio do Imperador. E a gente faz resistência, e ela demora porque a gente não tem poder, não tem os poderes institucionais, né? Mas tem uma resistência aí que está na mão de vocês, que é igual a minha resistência foi quando eu fui aluna, né? E a gente veio construindo uma presença negra, que foi, na verdade, um movimento negro que hoje culmina num NEAB e num professor de geografia e história falando sobre a presença negra, não do ponto de vista do escravo que veio para o Brasil, mas sim do movimento negro, a sua importância na constituição dessa nação brasileira. Então, o movimento negro, ele é isso, é resistência pura, suco puro de resistência. Quando e como você conheceu o movimento negro? Como foi o seu primeiro contato? Conheci, né, essa coisa, a gente conhece no movimento dos direitos humanos do Martin Luther King, que alcança o Brasil, né? Eu sou mais dessa época, eu não tem os abolicionistas, né? Tem a Frente Negra, tem tudo isso, mas o meu contato foi um contato bom, porque eu conheci o movimento negro na década de 70, nos bailes, né? Naquele movimento do soul, do black music, que chegou, né? E assim, eu era tão jovem, né, que eu nem tinha noção de quanto aquilo era perseguido e marginalizado. Mas a gente ia para os bailes e dançava. Se você hoje vê um filme de James Brown e tal, né, aconteceu no Brasil algo semelhante. DJs e tal, né, o baile, o black music, aí a gente dançava James Brown, dançava Michael Jackson, tinha o Messê Limar, o Filó hoje, né? O movimento negro, ele se estabelece aqui no Rio de Janeiro com o Instituto de Pesquisas e Culturas Negro, IPCN, na Mendes Sá, mas era uma época de muita repressão, e era 1970, né? Então nós mulheres, algumas mulheres, como eu, por exemplo, que era garota ainda, eu não avancei no movimento negro. Então eu conheci o soul black, né, aquela coisa de botar o cabelo black e usar aqueles sapatos com aquela plataforma e dançar e se libertar de algumas amarras, né, de alisar o cabelo e ser mais afirmativo. E aí eles sofrem um refluxo, porque a gente estava no meio da ditadura e aí era uma tão doida, né? A gente aqui no Rio de Janeiro muito marginalizado, então ficou muito misturado. Mas tinha aquela latência, né? Em 1988, naquela marcha do centenário da abolição, eu soube de longe, porque como filha de militar, eu não tinha muita estratégia de manobra, né? Não dava para sair, era um tempo de muita repressão. Então a gente tinha que ter uma família ativista para poder ser ativista. Mas isso não sai da veia da gente, não sai do sangue da gente. Então eu vim me preparando para um protagonismo negro. E quando aí assim, a vida nos coloca nesse lugar de negro e que você só sai daí se você fizer a resistência. E aí eu fui estudar, fiz a faculdade e tal, e sempre envolvida naquela atmosfera de racismo. Não tão contundente quanto é agora, mas assim, muito velado, né? Poucos amigos, poucas possibilidades, e tendo que ser muito boa estudante para poder, né, me projetar. Então, assim foi que E aí eu fiz faculdade de matemática, fiz normal, fiz aquela trajetória assim, administrando a trajetória porque era muito difícil. Vem a conferência de Durban, isso já é tarde a beça, ano 2000. A conferência de Durban, ela joga a luz, ela joga a luz novamente no movimento negro,
né? E vem a questão das afirmativas, das políticas afirmativas aqui no Rio de Janeiro com a UERJ. Vou fazer mestrado, eu ia fazer sobre conselho de classe, mas com a política de reserva de vagas para negros explodindo na UERJ, eu fui fazer, então, na minha dissertação de mestrado, eu fui estudar a construção da identidade negra, e aí eu entrei mesmo. Também já era de sindicato, e no sindicato de professores das escolas particulares, escola particular não tem professor ou professora negra, também não tem muitos alunos negros nas escolas importantes, né? Você tem alunos negros nas escolas de subúrbio, né? Nas escolas mais baratas, mas você não tem aluno negro no Santo Inácio, São Bento, Santo Agostinho, por aí afora, né? Até hoje ainda é bem difícil. Pois é. No colégio militar você tem mais alunos negros, que é um excelente colégio, né? Só que eles não se afirmam, né? Porque, mais uma vez, é aquela ditadura, né? Você não pode ser você, né? Você tem que administrar a sua vida. Que, por um lado, no militar, ele tem aquela coisa do militar. No Pedro II, tem uma coisa interessante que é o nosso uniforme. Você, de qualquer cor, com o uniforme do Pedro II, você é respeitado. Então você, né, numa época dura e difícil, né, branco ou negro, com o uniforme do Pedro II, você é respeitado. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Eu morava em Botafogo, eu dizia, anda de uniforme. Vai para a casa do colega de uniforme, porque aí tem uma distinção, né? Então, assim, os negros, nós negros, precisamos dessa distinção, porque senão a polícia pega, né? Então, andando por aí afora, eu administrei essa distinção até que cheguei no mestrado, eu ia escrever sobre avaliação e resolvi escrever sobre identidade negra. E aí, já dentro do sindicato, então eu fui para dentro do movimento negro, aí já com mais desenvoltura, já com acúmulo, com estudo, já era profissional e eu entro no movimento negro. E aí fiz a minha dissertação de mestrado sobre a construção da identidade negra no Colégio Pedro II. Aí eu entrei no movimento negro, mas pela academia. Eu não entrei na militância. Eu entrei na academia, onde negros históricos, militantes, também estavam se formando, fazendo mestrado e doutorado. Porque foi depois da década de 90 que a gente conseguiu entrar no mestrado e no doutorado. Negro não era a figurinha fácil em mestrado e doutorado. Mas aí eu entrei no movimento negro acadêmico, que aí não existia ainda um movimento negro na academia. Eu fui falar de negros assim com muito cuidado. Aí eu tive uma orientadora que era judia. Então ela tinha alguma noção do que era preconceito. Mas aí eu trabalhei currículo e fiz a minha dissertação de mestrado, e quando eu acabei eu fui para a militância. Aí eu fui, em 2009, eu fui secretária executiva da CUT, na pasta de combate ao racismo. Porque aí também foi um coroamento de toda essa busca. Aí assim, aí agora a gente tem vários movimentos negros e eu consegui inaugurar, entre aspas, né? Porque a CUT tinha um coletivo de combate ao racismo. E eu fui a primeira secretária de combate ao racismo, dentro de uma secretaria executiva na Central, né? Isso para o movimento negro é muito, muito significativo. Agora o movimento negro é a vida. Mas como a gente conhece assim, né? Desde o navio, e vem fazendo a resistência. E assim, eu ainda não tenho nem 60 anos, já consegui isso tudo. A gente tem 500 anos de história, então isso já é um grande avanço. Século XX e a primeira década do século XXI, elas nos deram a possibilidade de nos organizar com mais competência. A gente ainda não conseguiu, mas isso é processo. Qual foi a primeira impressão, a primeira coisa que passava pela sua cabeça quando
você pensava em ativismo? Qual foi a sua primeira impressão sobre o ativismo? Que ia ser muito cansativo, muito pesado e que uma dificuldade enorme. A gente vive com isso, com dificuldade, né? Mas a gente não fugiu da história do navio, né? Aquela travessia foi difícil. Chegar aqui foi difícil. A gente ainda não saiu desse círculo de dificuldade. A gente está vencendo, mas cada dia é uma dificuldade nova. Aí você dá um grande passo. Aí eles vêm, a gente avança, né? Mas é a própria vida, né? A gente descobre a cura da pneumonia, aí vem a AIDS, aí a gente não descobriu a AIDS. Aí a gente vai descobrir a cura da AIDS, aí o câncer avança. Aí a gente descobre a cura de tudo, aí vem um agrotóxico e mata todo mundo. Então, o ativismo negro é assim, ser negro, nascer negro, é uma coisa assim, isso não é coisa para os fracos. Porque aí tem um componente ancestral, né? Para que a gente veio para cá? Ninguém me convidou para entrar num cruzeiro e fazer turismo, né? A gente veio debaixo do chicote. Então a minha vida é sair desse chicote. Mas essa mão pesada ainda nos impõe muitas dores. Então assim, o que é o ativismo? O ativismo é a vida. Não dá para ser negro na diáspora sem ser ativo. E nem na África. Você vê nossos irmãos morrendo. E aí eu posso até dizer assim, poxa, estou com sorte que estou no Brasil. Porque lá na Etiópia, na Nigéria, o negócio está feio. Então, é fazer o jogo do contente, né? Quase que eu não reclamo. Fosse o chicote pesado, eu dizia que eu estava bem. Mas também, se não fosse o chicote pesado, eu não tinha vindo até aqui. Ficava meio acomodado. Né? Ficava lá na minha rede, onde eu estava. Né? Mas, assim, o que a gente tem do ativismo não é fácil. E não é só ir para a rua, eu sou contra, eu sou isso, sou aquilo. Né? O ativismo hoje, ele necessariamente ele precisa trabalhar com as ferramentas institucionais, né? Tem que fazer alianças institucionais. Então, quando jogo, né? Tem que jogar o jogo sem se corromper. Então, tem vários ativismos. Tem o ativismo de Luiz Gama, tem o ativismo de Zé Bonifácio, tem o ativismo de... Só que a gente elege... eu podia fazer o ativismo do Luiz Gama, que se tornou rábula e foi para a academia e não se formou, né? Ele se tornou um rábula, que era um advogado sem título. Eu podia fazer esse, mas hoje o negócio está tão esquisito, o pessoal está correndo tanto, que você tem que fazer na academia, na militância estrita, você tem que estar na rua junto com no movimento político, você tem que estar no movimento social dos camelôs. Camelô é negro, sem terra é negro, sem teto é negro, juventude é negra, a gente tem que estar em tudo quanto é canto. Então, que ativismo é esse? A impressão é de que o chicote ainda está atrás da gente, né? E a gente agora está enfrentando ele. Né? Agora, como é que a gente vai fazer isso sem todo mundo pegar o chicote? Esse é o desafio, né? E isso já indo até para outra questão. O que te levou a ir para a militância? Ou eu vou para a militância ou eu morro. Né? Qual é a morte? Não é a morte do tiro e acabou. É a morte da sua identidade. É a morte com o seu apagamento. Né? Eu lanço uma problemática que é a seguinte. Os negros que estão no Brasil, todos vieram da África. Aqui nas Américas, né, esse continente aqui, ele era indígena, povoado por indígena. A África tinha negro e a Europa tinham os brancos. Que saiu todo mundo da África, a gente sabe. Mas teve um povo que ficou, quem saiu ficou branco na Europa e os indígenas aqui. Então, os negros que vieram para cá, né, eles praticavam uma relação com a divindade.
Aí, quando eles chegaram aqui, foram catequizados, perdemos a língua, fomos perdendo a nossa identidade. Então, eu estou ativa, eu resisto para não morrer, para não esquecer de onde eu vim, quem eu sou, né? E que eu estou aqui, não estou a passeio. Ninguém me trouxe aqui para passear. Né? Eu até quero descansar, mas eu tenho que estar na militância. Porque senão eu vou esquecer quem eu sou, né? Da onde eu vim. Que eu estou aqui agora falando, sentadinho em frente ao computador, porque lutei a minha vida inteira. Quem não lutou, morreu. A juventude que não luta, morre. Tem até aquela ONG, reaja ou será morto. Se você não reagir, e aí é física, né? Reagir, resistir, e a gente vai para a militância, a gente se organiza. Aí tem história, né? O professor de história vai contar da Frente Negra Brasileira, da imprensa negra na década de 20. 5. Você já falou que você participou você já foi diretora executiva, né? Da pasta da CUT, mas em que outros movimentos você já pertenceu? A CUT e o sindicato não são movimentos. Os movimentos negros aqui no Rio de Janeiro são MNU, Movimento Negro Unificado, tem que é o Coletivo de Negros, tem o CNERG, que é o do interior do estado do Rio, tem a UNegro, que é o União de Negros, por aí afora. Não só, eu conheço todos, milito com todo mundo, sou companheira de todo mundo, já dividi mesa com todo mundo, mas eu não sou, eu estou com todo mundo, apoio quem está fazendo o PT. Então eu não sou da UNegro, que é um negro do PCdoB. O pessoal diz que não, mas é. A CONEM é ligada ao PSTU. Eu não sou do PSTU. O pessoal do PT é mais ligado ao MNU, mas eu não sou do MNU. Procuro me libertar das correntes. Apesar de que no PT eu sou de uma tendência. Vou chamar de corrente, mas eu desafio também a tendência. Movimentos negros, eu na CUT, né, eu procurei de integrar todo mundo. Quem é cutista está aqui. Então, eu sou cutista. Eu sou do Simpro. Tem negro no sindicato? Então, a gente faz o movimento. Tem negro na educação? Estou com os negros. Tem negro ali? Eu vou lá. Eu não sou do MNU. Eu estou aí. É esse bonde que eu pego. Eu vou nessa. Onde tem combate ao racismo, me chama. 6, né, em tempos de redução da maioridade penal, de Cunha, de Somos Todos Maju, qual você diria que é o maior desafio dos coletivos negros ultimamente, no contexto de Brasil atual? Como eu falei, eu sou guerreira, então eu vou para a guerra, né? Isso é meio surtado, né? O movimento negro, hoje, como eu disse, ele está se localizando em vários lugares. E aí ele está se quebrando. A gente está dando uma quebrada. Esse é o desafio. Se hoje, com o potencial que nós temos, se nós nos unificássemos, a Frente Negra Brasileira, que viria a ser um partido dos negros no Brasil, não foi à frente porque Getúlio saiu caçando tudo que era partido. Ponto. Isso aí foi a ditadura de Vargas, né? Hoje, nós passamos pela ditadura de 64, teve perseguição aqui, mas eles não perseguiram exatamente os negros. Por quê? Porque eles perseguiram os partidos comunistas, os partidos de esquerda, que eram de gente branca. Tinha negro no Partido Comunista? Tinha. Mas quem é que mandava no Partido Comunista era branco. Então eles não faziam uma perseguição aos negros, até porque era assim, negro não estava fazendo política, então deixa para lá. Negro está lá puxando bonde. Porque a presença de negros no Partido Comunista
foi meio que desqualificada em boa medida. Né? A gente tem a história do Oswaldão, e eu vi uma mulher do Partido Comunista falando: Oswaldão era um negão grandão, o cara era um guerrilheiro, um estrategista. Tanto que ele não foi só esquartejado, ele foi despedaçado em 1000 pedaços. O pessoal tinha dele. Mas colocavam ele só como o macacão assustador. O cara era um estrategista. Li a história dele. Né? Então, assim, aí a gente passou pela ditadura militar porque a gente ficou meio entrincheirado, né? Agora a gente tem ferramenta. A gente tem ferramenta na intelectualidade, a gente tem as mesmas ferramentas que eles, a gente tem carro, telefone, internet, rádio comunitária, rádio amadora, e arrebentar esse pessoal todo. Agora, né, a gente ainda não tem essa articulação toda. O nosso desafio, a academia está lá na academia, a militância está na militância, os parlamentares estão lá. E aí eu acho que esse caminho não é um caminho muito bacana. O meu caminho eu fiz academia e com o que eu acumulei, eu vim para a militância. Voltei para a militância. A turma gosta muito de Cuba, porque os médicos cubanos, eles estudam em Havana, eles saem da aldeia, da comunidade dele, estudam em Havana e volta. Né? O brasileiro, ele sai do interior, vem para a cidade grande, faz medicina e fica. Ele não volta. Ele não volta. O movimento negro, né, ele sai lá da sua trincheira, vai para a academia e fica. Não volta para a trincheira, para desentrincheirar os irmãos. É difícil, eu compreendo. Eu acho que o desafio em tempo de Cunha é a gente ir para a rua, é a gente produzir documento, é todo mundo ir para a nossa mídia social e potencializar a nossa mídia. Hoje a gente quer marcos regulatórios para a mídia, mas a gente já pode invadir a internet. Quem é negro não pode votar no Cunha. Não pode. Simples assim. Quem é negro não pode votar nos bispos do Malafaia. Não pode. Acabou. Não é uma questão religiosa, não é nada. É uma questão de humanidade. Esses caras são... Então, é fazer política, é fortalecer o seu partido. A reserva de vagas, o Estatuto da Igualdade Racial. Aí nós vamos falar do Lula e da Dilma? Não podemos. A gente tem que entrar dentro e alterar aí as coisas que a gente não está gostando, mas falar mal não dá. Então, o nosso desafio hoje é saber mais história para o enfrentamento que vem mais duro e vai cair de novo na nossa cabeça. Esse Cunha é exatamente Hitler. O que o Hitler fez com os judeus, o Cunha vai fazer com os negros. Esse parlamento branco, né? Essa academia branca, eu estou lá na UERJ, mas isso não quer dizer que a UERJ, que negro esteja fazendo doutorado, mestrado, não quer dizer isso não. A gente está fazendo faculdade porque a gente está na Estácio de Sá. Porque tem ProUni. Não é porque a academia resolveu combater o racismo. Né? Então a gente tem que... Eu acho que esse é o nosso desafio. Sentar junto, se aquilombar novamente e recuperar o espírito de Zumbi dos Palmares. Qual você diria que foi a experiência de racismo que você já teve que passar que foi a pior? Qual a pior experiência racista que você consegue se lembrar, assim? Olha só, experiência racista não tem pior, porque todas elas operam no campo da humilhação, né? Quer humilhar. E aí, assim, qualquer pessoa, fosse rica ou fosse pobre, ela quer te humilhar. Eu tive, assim, algumas experiências, e quando a gente é pequeno, a coisa dói um bocado e custa a cicatrizar. Quando a gente é maior, a gente mastiga com farinha, porque a vingança é um prato que a gente come frio, a gente não come quente. Mas eu me lembro que no Pedro II, eu fui na festa de uma colega, né? No Flamengo, eu tinha 14 anos.
E aí, chegando lá, todo mundo na casa dela, o porteiro me fez entrar pela porta dos fundos. Eu sou de um tempo que tinha muito isso, né? Não tinha interfone, e a gente subia, né? E o porteiro sempre, aonde eu entrava, ele mandava ir pela porta dos fundos. Aí eu cheguei na festa, meus colegas todos lá, e eu entrando, os edifícios, né, que tem a porta da sala é um elevador, a porta da cozinha é outra, aí eu entrando pela cozinha. Aí ninguém entende, né? Eu pequena, assim, aquilo era... Porque a minha mãe era costureira. Quando eu ia entregar a roupa na casa das freguesas, eu podia entender, mesmo não gostando, assim, poxa, ela é empregada, todos os empregados entram pela porta de serviço, vamos embora. Eu era empregada mesmo. Mas na festa, que eu era colega como todo mundo, eu não era empregada. Então isso ficou muito, muito marcado. Aí depois eu fui dar aula particular, depois na faculdade eu fui dar aula particular, eu falei, olha, agora se me mandar pela porta dos fundos, eu não dou aula, mas pela porta dos fundos eu não entro. Né? Aí o porteiro tinha que dar um jeito de avisar, porque senão o aluno ia ficar sem aula e a dona ia ter que descer. Então essas coisas marcam e elas constroem uma identidade, né? Eu podia ficar sofrendo, entrar em depressão profunda, ou podia dizer o que eu disse, olha, o aluno vai ficar sem aula, agora pelos fundos eu não vou não sou empregada, sou professora de matemática, como é que eu vou entrar pelos fundos? Então, as experiências, elas marcam, mas é aquele negócio, né? O que não nos mata, nos fortalece, a gente avança e isso não vai acontecer mais. No Pedro II, eu fui desacatada como chefe de departamento. Aí eu fiz uma representação contra a pessoa, né? Porque, assim, racismo é crime, mas eles continuam desacatando a gente, né? Não dá em nada. Mas eu levei a minha representação até o fim. Não deu em nada. Mas eu não recuei porque não dá pra gente ser tratado assim. E por aí afora, aqui no onde eu moro, a vizinha falou assim, ai, mas seus filhos são tão educados, nossa, que bonito. Gente, não é pra ser? Tá surpresa porque eles são educados? Ou tá surpresa porque eles são pretos e educados? Então o racismo, ele é sutil, né? Quando a gente é empregada, a gente entra pela porta dos fundos. Quando a gente vira chefe, alguém te desacata, porque não suporta te ver sentado ali naquele status de chefia. Então são muitas coisas sutis que você vai compreendendo. Quando eu fiz normal, eu disse que eu ia fazer faculdade de matemática, minhas amigas disseram, tá maluca? Nossa, matemática é muito difícil. Aí daí? Elas foram fazer pedagogia e fazer matemática. O problema delas, que acha difícil. Eu não achava. Mas como que você... Aí no dia de receber o resultado, a minha amiga fez prova para educação física, ela não passou. Quando ela viu que não passou, ela fechou o jornal e falou, vamos embora. Eu falei, peraí, ainda não viu o meu? Aí eu tinha entrado na UFRJ. Ficou. Porque assim, ela não entrou, eu não entrei também. É bobagem, eu ia entrar. Né? Então são coisas que a gente vai guardando e vai fazendo, vai comendo aquele veneninho todo dia e fica sarado depois. Agora comigo não tem acordo. Né? O pessoal vem de brincadeira. Eu tenho um colega que ele fala assim, ele é branco, né? Aí ele fala assim, eu quero minha cota de branco. Aí eu digo assim, tem cota de branco sim, eu tenho no meu harém, tem os eunucos. Essa eu não quero, eu falei, essa que tem pra você, meu filho. Deixa de palhaçada, que é cota de branco. Então, assim, aí hoje tiro onda, porque a gente vai se especializando, eu não brigo. Agora, é complicado, porque no shopping, né, agora é com cartão de crédito, mas quando era cheque, era uma demora para liberar meu cheque, se eu pagasse com cheque. Até hoje, em determinadas lojas e restaurantes, demora para atender, até hoje.
Só assim, alguns já estão acostumados, né? Mas tem uns que preferem não te atender. Aí quem prefere não me atender, eu prefiro não pagar, eu vou para outro. Justo, né? Vou ser bem atendido, ora. Não vou obrigar ninguém a me atender. Tem sempre o melhor. Mas isso, você imagina uma criança passar por isso. Vocês já viram o teste da boneca? Já. Gente, aquilo é de uma perversidade. Sim. Tamanha, né? Eu não vejo mais televisão. Porque eu tô cansada de ver essa televisão cheia de branco e os negros bandidos. Não vejo mais. Não topo mais esses lugares onde não tem diversidade, onde não tem respeito, onde não tem todo mundo. Eu não entro. Não é que não seja lugar para mim, é que aquele lugar não é bom para ninguém. Quem tá lá tá um lugar ruim. Eu gosto de lugar onde tem todo mundo, onde todo mundo tem uma fraternidade, né? Que ninguém se estranhe, que não haja esse estranhamento. Por isso que eu fui escrever sobre a construção da identidade negra no Colégio Pedro II. Como é que os negros se constroem no Colégio Pedro II? Quando a professora de português do Maitá falou para o meu filho, a coisa vai ficar preta. Ele questionou. Meu filho terminou o ensino médio em 2010. Aí a professora, mas o Chico Buarque falou na música, a coisa tá preta. Problema do Chico Buarque, minha filha. Problema do Chico Buarque. Toda vez que você é professora de português, você entende o que significa uma produção discursiva, um texto, né? Vai dizer a coisa tá preta, tá afirmando esse discurso. Então, essas coisas eu denegri. Vai denegrir a imagem da instituição. Eu digo, vai ficar bom agora. Assim, a hora que denegrir vai ficar bom. Né? Então, as pessoas são descuidadas. Então, a gente tem que... As pessoas... E hoje, o maior retorno que a gente dá, assim, de superação mesmo, é estar andando uniformizado de colégio, né? Entrando na universidade, trabalhando, mostrando que a sua profecia deu errado. E aí, dos racistas é esse, é ver que eles não podem mais nos chicotear, nem com palavras, nem com atos, nem com nada. Aí o que eles estão fazendo? Estão dando tiro. Aí, né? Fogo. Mas as experiências que a gente sofre de racismo, tem gente que ignora, finge que não é comigo, é forma carinhosa de tratar. Ô, pretinha. Não, pretinha me chama minha mãe. Você eu não autorizo, né? E é muito, muito triste. As pessoas... na semana passada, a menina dizendo, uma moça já negra, né? Dizendo que no ônibus cheio, cada vez que o ônibus fazia uma curva, a mulher branca se encolhia para ela não encostar. E ela deitava e rolava, né? Você vê. Também tem aqueles que falam que não são racistas só porque tem amigo negro. Clássica. Todas essas falas eu já ouvi. Já ouvi colegas de Pedro II. Mas, Vitória, você vai na minha casa, eu te recebo. Eu digo, paciência. O cara quer um parabéns, né? Quer bolo por me receber, pô? Na época, a parente dela não tinha passado na UERJ, né? Fez para medicina, não passou. Aí ela foi chorando reclamar comigo que a sobrinha dela não tinha passado porque as vagas da UERJ estavam reservadas para negros. A sobrinha dela não passou na UERJ, na UFRJ, na Unirio, não passou em lugar nenhum. Mas e a culpa é do negro, né? A culpa era minha, porque é vaga reservada para negros. Falei, paciência, né? Então a gente vai andando. Eu, com o espelho na bolsa, aí você vê o recalque, devolve a imagem para a pessoa do recalque, né? E hoje eu milito, hoje há muito tempo, né, num sindicato de professores de escola particular, porque na escola particular, como eu disse, não tem alunos negros, não tem professores negros, mas esses alunos da escola particular,
muitos também ali no Pedro II, eles vão terminar o Pedro II ou o Santo Inácio e vão para a PUC, porque eles são os afiliados do Aécio, do Cabral. Esses alunos nunca viram professores negros, nunca viram uma autoridade negra, né? Então, eles vão achar que negro é sempre empregado. Então, é um problema da sociedade não mostrar que tem negro e branco lá em cima. No Colégio Pedro II hoje, vocês estão fazendo esse trabalho, vocês têm professores negros, vocês têm aí na Tijuca o Cosme, meu parceiro. Cosme, gente maravilhosa. Vocês têm o Arthur no centro, vocês têm Roberto Adão em Niterói. Somos poucos, mas você tem, né? Diretor não tem muito, já teve, né? Mas você tem uma presença negra importante. Você tem o pró-reitor de recursos humanos é negro. Almério. Então, você encontra gente, mas sempre encontrou. Só que a gente não podia dizer que era negro. A gente tinha que fingir que não tinha cor, que era verde. Né? E ouvir piada racista e achar muita graça. Então, hoje tem uma possibilidade, você tem uma lei, de fato, o Estatuto da Igualdade Racial é uma segunda carta de abolição, que nos garante direito, a primeira não garantiu, essa segunda nos garante direitos, né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade. Eu tenho muito medo de policial. Olha o meu conflito hoje. Os policiais são negros. E eu morro de medo de policial. Porque eles podem me confundir ainda com uma empregada e achar... E não por ser empregada, né? Mas eles podem achar que eu sou bandida, que meus filhos são bandidos. Porque negro é bandido. Na cabeça deles. Eles são policiais. Mas eles têm... A Secretaria de Segurança Pública, ela tem o perfil do marginal. Ele é negro, ou ele é pardo, ele é jovem, ele é magro, sabe? Ele é assim, ele tem o cabelo raspado. É assim. Quando a pessoa vai fazer um curso na polícia, eles dizem quem é o marginal. Então, é um retrato. Aí, o pessoal do movimento negro vai para as academias de polícia e dizem que, sabe, tenta desconstruir essa imagem, essa identidade que nos imputam, né? O movimento religioso, o movimento contra a intolerância religiosa é um movimento negro que eu também participo, porque eu sou de religião de matriz africana. Você não viu a menina que ganhou uma pedrada? E a menina não tinha nem a pele preta. A menina de pele clara, mas a religião é de nossos ancestrais. Então leva a pedrada, está demonizada. Né? E aí os negros que não têm uma identidade afirmativa, eles se apagam. Então, assim, esse é um desafio do ponto de vista acadêmico. O outro é enfrentar a segurança pública, né? Essa gente que ainda que quer raça pura. Os documentos de educação no Brasil ainda falam escola para aluno bom e escola para aluno ruim. Como no início do século XIX, Frei de Guadalupe também dizia que no Colégio Pedro II poderia entrar qualquer um que fosse pobre, mas que de nenhuma sorte fosse negro ou mulato. Mas podia, porque não era no Colégio Pedro II, era no Educandário de Órfãos de São Joaquim. Né, que eles acolhiam os órfãos, tinha gente pobre, né? Mas que de nenhuma sorte fosse negro ou mulato. Então, assim, a gente tem que... o que uma psicóloga negra chama de taxa dupla, né? Não basta ser bom. Se você é negro, você tem que ser muito bom. Né? Você vê que o Pelé, para viver... simplesmente foi o maior jogador de futebol do século XX. Hoje, olha quem é o Messi. O Messi.
Quem é E a mula manca do Ronaldinho e do Neymar diz que não tem preconceito, eles não são nem pretos. Pelo menos o Pelé sabia que era preto, ficava quieto, porque também o Pelé se projetou durante a ditadura, na Copa de 70, fez bem, ficou quieto. Eu não bato no Pelé, ficou na dele. Se o Pelé fosse levantar a bandeira de combate ao racismo, ele estava pobre. Ia ser morrer igual o Garrincha. Né? Pobre. Deixa ele quieto. Alguém tem que se dar bem nessa vida. Por que não, meu irmão? Deixa. Os brancos podem fazer uma porção de sacanagem. Não pode. Aí eu tô sendo racista, né? Deixa o Pelé ficar rico. Quem não é obrigado a levar essa luta? Eu tenho que levar. O Pelé, porque o Pelé resolveu achar uma rota para viver bem, dá licença. Não matou ninguém, não foi corrupto, né? Não fez mal, fez lá, as famílias dele lá, não registrou. Eles fazem, não é porque ele é preto. Verdade. Mas aí as pessoas não admitem. Então hoje, depois que aquele fenômeno foi, mas o fenômeno diz que não era nem preto, que cortava o cabelo, que o cabelo dele era ruim, né? Não ajuda ninguém. Então, para não ajudar ninguém e falar muita palhaçada, sai de cena, meu. Pelo menos. Não, o Pelé não me atrapalhou, o Ronaldinho atrapalha. O que você teria como recado à juventude, a todos os jovens que já passaram por experiência de racismo, a toda a juventude negra, não só do Pedro II? O que você teria para dizer à juventude negra e ao negro em geral? Eu tenho muitas coisas para dizer à juventude negra, e pela minha entrevista eu acho que quem é negro captou, mas eu quero falar para a juventude branca. Né? A gente, quando estuda a negritude, a gente estuda a branquitude também. Uhum. Então, aquela história daquele filme que todo mundo deve ter visto, né? Cidade de Deus, né? Que Sim. O cara fala, pô, você vai invadir minha boca? Ele fala, quem disse que a boca é tua? Né? Então, o branco fala assim, pô, você quer minha vaga na universidade? Quem disse que essa vaga é tua? Quem disse que você é superior? Quem disse que você é dono disso tudo? Ah, foi meu pai. Ah, o meu também. Meu pai também disse. Meu pai disse que eu era linda, que eu era dona do mundo. Então, e agora? Agora estamos empatados. Aliás, meu pai botou tijolo nessa universidade que você diz que é tua. É minha também. Porque eu também pago imposto, porque eu também construí esse país, cheguei até primeiro, né? Foi descendente de espanhol, é descendente de francês, eu cheguei aqui antes, né? A gente chegou antes, a gente construiu esse país todinho. Agora, alguém inventou, e a gente sabe que os discursos são construídos e destruídos, e disseram que a gente tinha que viver desse jeito. Então, a juventude branca tem que acordar e ver que essa construção só faz a gente se matar. Ah, o negro brasileiro, ele foi dócil. Ele não foi dócil, não. É porque tem um bom clima. Porque se a gente resolvesse mesmo fazer uma revolução, ainda estava em tempo, mas a gente não quer. Nós queremos conviver. Então, nós temos que fazer grandes alianças. Infelizmente, a gente precisa de uma lei para estar conversando. A gente precisava era de fraternidade. Então, né, para a gente é ruim ser inferiorizado, mas para o branco, posar de superior o tempo inteiro, isso também não faz bem. Não faz bem porque fizesse tanto bem, branco casava com branco, mas você tem os casamentos interraciais e no Brasil a mestiçagem é o que há. Então, a minha mensagem é para quem vai estar no meu lugar daqui a uns 20 anos, que é a juventude branca. Para eu olhar para o lado e ver se isso é democracia. Eu já vi que não é. Eu já vi que isso aqui não é democracia, que isso aqui não é socialismo, que isso aqui não é nada. Essa serpente é branca, mas ela matou os judeus lá na Alemanha. Né? Agora, aqui vai acabar com todo mundo. A gente vai deixar isso. Então, assim, nós temos que fazer importantes alianças. O combate ao racismo não vai ser feito só... Isso é um erro. É um erro a gente pensar isso. É um erro a gente pensar, eu digo, vamos nos aquilombar, porque a gente tem que conhecer para poder apertar a mão do nosso irmão branco,
da nossa irmã branca, porque a gente tem um entendimento da história. A gente tem o entendimento dessa nossa passagem nessa diáspora. A gente sabe da nossa importância, sabe que sem a gente não tinha o Banco do Brasil da 1º de março, não tinha a Candelária, não tinha o Outeiro da Glória, não tinha as grandes belezas que os europeus vêm aqui ver. Fomos nós que fizemos isso. Então é isso que eu tenho para dizer para a juventude em geral, para a juventude branca. Para a juventude branca, abrir o olho, dar a mão para o seu irmão, né? Essa foi uma experiência que meu filho João teve no Maitá, que a turma toda escreveu Eu Sou Negro. O pessoal elegeu meu filho como um ícone que uniu a turma. Meu filho era o mais preto da turma, tinha lá uma menina mulata, outro rapazinho. Então, a juventude tem que fazer isso. Mas aí agora falando para a juventude negra, meu filho enfrentou, ele foi afirmativo, porque a militância a gente faz, a gente não descansa. Essas crianças daqui, meus filhos, já nasceram na militância e souberam fazer isso dentro da escola. Hoje nós temos mais elementos. Vocês, para a juventude negra, vocês não estão sozinhos, ninguém mais ofende vocês, se ofender, fala comigo. E a juventude branca, se a gente quiser conversar, estou aqui, sabe, de coração aberto para a gente mostrar. Esse Colégio Pedro II, ele tem que dar essa lição. Esse Colégio Pedro II tem que dar essa lição. Sempre deu. Pedro II sempre deu grandes lições. A minha mensagem é essa, gente. Eu estou aqui, né? Vocês têm que dar uma lição. Eu acho que se eu puder cobrar, como mais velha, puder cobrar isso, alguma coisa, é isso, gente. Vamos mostrar que a gente pode fazer melhor. Vocês são jovens, vocês podem fazer melhor. Eu conto com isso. Como ex-aluna desse colégio, me sentindo muito honrada de estar podendo dar essa entrevista, porque isso faz com que minha luta... Eu posso dizer que nada não foi à toa, passar por aí não foi à toa. Eu disse que eu não fui a passeio, e aí eu tenho a satisfação de poder estar falando com vocês